Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Neste vídeo daremos continuidade à série sobre teoremas e hoje nós vamos conhecer o Teorema de Thevenin, certamente um dos teoremas mais importantes utilizados em circuitos elétricos e eletrônicos. E com ele você terá mais uma poderosa ferramenta para análise, ok? Espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês compartilhem e principalmente, pessoal, se inscrevam no canal, tá bom? Você que está assistindo esses vídeos e está começando agora, nós estamos numa sequência de aprendizado. Então pode ser que alguma coisa vista nesse capítulo não seja compreendida. Então é importante que você volte a ver as aulas anteriores, tá bom? Será indicado em cada momento do vídeo. Vamos ao nosso vídeo. Teorema de Thevenin. Para que vocês tenham uma dimensão da aplicabilidade, da profundidade e da importância do Teorema de Thevenin, eu deixei aqui alguns tópicos que nós vamos observar ao longo dos nossos estudos agora, tá bom? Como, por exemplo, analisar circuitos com fontes conectadas em série ou em paralelo. Isso é importante. Reduzir a quantidade de componentes necessários para estabelecer as mesmas características nos terminais de saída. Essa é exatamente a proposta de Thevenin, ok? Você pega um circuito complexo, extremamente complicado, e aí você reduz ele num circuito mínimo. E esse circuito mínimo vai se comunicar com uma outra parte que é do seu interesse. Ou seja, você não precisa ter que remexer, vamos dizer assim, o circuito todo para poder estudar um ponto específico desse circuito. Isso é de uma beleza fantástica. Então, permite estudar facilmente como diferentes cargas se comportam quando conectadas ao circuito, facilita, logicamente, os cálculos para corrente, tensão, potência em resistores específicos, sem ter que resolver o circuito inteiro repetidamente, tá bom? Investigar o efeito da mudança de um componente em particular sobre o comportamento de um circuito sem ter que analisar o circuito inteiro após cada mudança. Então imagine você aí, você tem um ponto de um circuito onde você já dimensionou. De repente você tem uma dúvida, e se eu colocasse um de outro valor? Você teria que resolver tudo novamente? Então aí entra o Teorema de Thevenin e diz não, você não precisa resolver tudo novamente. Tem um ponto aqui que você não vai mais precisar mexer. Não é uma beleza isso? Então essa é a direção que nós vamos seguir a partir de agora. Sem falar que vai nos dar compreensão para mais um dos teoremas que nós vamos estudar aqui, que é o Teorema da máxima transferência de potência. Então essa aula de hoje é fundamental para compreender o Teorema da máxima transferência de potência. E a máxima transferência de potência, ela vai exatamente tratar qual é a potência máxima que um circuito pode desenvolver. Em que situação? Quais são as condições? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa análise. O que diz o Teorema de Thevenin? Diz o seguinte: um circuito de corrente contínua de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente, composto somente por uma fonte de tensão e um resistor em série. Então você imagina pegar um circuito extremamente complexo e transformar ele todo apenas nisso, ou uma parte dele. Então essa é a beleza do Teorema de Thevenin. Então é fundamental que nós dominemos essa ferramenta, porque ela vai facilitar na análise e na compreensão de outros teoremas que nós vamos estudar, bem como circuitos eletrônicos, ok? Vamos pegar este pequeno circuito e vamos aplicar o Teorema de Thevenin para que possamos começar a entender como é o procedimento para a aplicação do Teorema de Thevenin. Qual é a ideia fundamental e o que ele pode trazer de resposta para a gente. Então vamos imaginar esse circuito
onde nós temos um resistor de carga. E esse resistor de carga é o objeto do meu estudo. Eu quero saber quais são as características, eu quero saber a corrente, qual é a tensão sobre ele. Vamos imaginar que seja assim. Então, esse circuito aqui, olha, eu preciso buscar um equivalente que facilite essa minha compreensão sobre esse resistor. Uma pergunta mais simples: o que este resistor está vendo? Bom, essa é exatamente a proposta do Teorema de Thevenin. É tornar esses pontos aqui um ponto de análise, onde ele vai ver apenas um circuito equivalente, formado por uma fonte de tensão, é a tensão de Thevenin, e uma resistência em série com essa fonte, que é a resistência de Thevenin. A partir do momento que eu estabelecer essa equivalência, esse resistor que é colocado entre os pontos A e B, no circuito mais complexo, é a mesma coisa que colocar no circuito equivalente de Thevenin. Vamos ver como é que ficaria nesse circuito aqui. Nós vamos aqui pegar emprestado algumas ideias que nós já tivemos das aulas anteriores, dos cursos anteriores. Como nós temos aqui uma fonte de tensão, o que eu vou fazer? Vou colocar essa fonte de tensão em curto-circuito. E o que eu vou descobrir fazendo isso? Eu vou descobrir a resistência de Thevenin. Ou seja, se eu pegar um multímetro e colocar na escala de resistência e medir entre os pontos A e B, eu vou ler um valor de resistência. Que resistência é essa? Ora, 4 ohms. Muito simples. Por quê? Porque se você observar, a partir do momento que eu coloquei a fonte de tensão em curto, ora, esses dois resistores ficaram em paralelo. Paralelo entre 6 e 12 é um resistor de 4 ohms. Então, nesse momento, nós acabamos de descobrir a resistência de Thevenin. Bom, pessoal, o meu interesse agora é saber qual é a tensão de Thevenin, já que eu já descobri a resistência. É como se eu pegasse um voltímetro e colocasse aqui entre os pontos A e B. Qual seria a tensão lida? Ora, se você olhar nesse circuito, o que nós temos aqui é uma fonte de 9 volts e um divisor de tensão. E eu quero saber exatamente a tensão sobre o resistor de 12 ohms. Que tensão é essa? Observe que as pontas de prova do multímetro estão conectadas exatamente sobre o resistor de 12 ohms. Então, a minha tensão entre os pontos A e B, ou seja, a minha tensão de Thevenin para estes pontos aí, é exatamente a tensão sobre o resistor de 12 ohms. E isso eu já aprendi a calcular nessa aula aí que nós já tivemos, né? Basta pegar 9 e multiplicar por 12 e dividir pela soma dos dois resistores. Nós vamos obter exatamente 6 volts, tá ok? Então, pessoal, para esse circuito, nós acabamos de descobrir qual é o circuito equivalente de Thevenin. Ou seja, nós temos uma resistência de 4 ohms e nós temos uma tensão de 6 volts, ok? Caso eu queira agora colocar um resistor entre os pontos A e B, é a mesma coisa que pegar esse resistor e colocar ele entre os pontos A e B do equivalente de Thevenin. Então fica muito mais fácil resolver um circuito simples como esse do que um circuito mais complexo. Os dois são circuitos simples, mas quando a gente se deparar com situações mais difíceis, certamente o equivalente de Thevenin vai auxiliar demais. Então veja bem, digamos que eu coloque aqui um resistor de 2 ohms e vá pelo método tradicional calcular qual é a corrente que circula nesse resistor. Vamos imaginar isso. Da forma antiga, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que transformar esses dois resistores aqui num só, ou seja, no equivalente. O equivalente desses dois resistores aqui é um de 1,7142. E esse resistor ele fica em série com um de 6, ou seja, eu posso calcular a corrente elétrica nesse circuito aqui.
calculando a corrente elétrica, dá 1,166 amperes. Ou seja, eu já sei qual é a corrente que está circulando neste circuito. Eu sei qual é a corrente que a fonte de tensão está fornecendo. Então, se você olhar para cá, essa fonte de tensão, ela está fornecendo 1,166 amperes. Essa corrente atravessa esse resistor e, ao chegar nesse nó, ela vai se dividir em dois valores. Bom, nós temos aqui, então, um divisor de corrente. E facilmente eu consigo achar qual é a corrente que me interessa, que é a que atravessa o resistor de 2 ohms. Basta eu aplicar divisor de corrente. Pega a corrente que chega no nó, vou pegar esse valor, multiplicar por 12 e dividir pela soma dos dois, que dá 14. Isso aí dá 1 ampere, pessoal. Então, olha, essa fonte fornece 1,166 amperes. Ao chegar nesse ponto, 1 ampere vem para o resistor de 2 ohms e 0,166 atravessa o resistor de 12, correto? Essa foi uma análise um pouco mais extensa, né, da forma antiga como a gente fazia. Como nós já sabemos agora o teorema de Thevenin, olha só como fica mais simples. Pega o circuito equivalente de Thevenin e põe o mesmo resistor entre os pontos A e B, ou seja, o resistor de 2 ohms. E você vai ver que fica muito mais fácil agora. Esse circuito aqui é o equivalente de Thevenin. Para calcular a corrente que flui por esse circuito, basta pegar o valor da tensão e dividir pelo valor da resistência. Como tem dois resistores em série, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Tá bom? Então vocês viram a rapidez com que se resolve uma questão através do teorema de Thevenin. E se eu colocasse um resistor de outro valor, por exemplo, 26 ohms? Então você observa que pelo método antigo nós teríamos que calcular tudo novamente, né? Não precisa mais. O que nós vamos fazer agora? Pegar o circuito equivalente de Thevenin, ok? Pegar esse resistor e passar para o equivalente de Thevenin. Fica mais fácil. Então, como é que se calcula a corrente que flui através desse resistor? Pega o valor da tensão e divide pelo valor das resistências que estão em série, tá bom? 4 mais 26 dá 30. 6 dividido por 30 dá 0,2. Então, a corrente que flui neste circuito é 0,2 amperes, ou simplesmente 200 miliamperes. Então, agora você já sabe qual é a corrente que flui por este circuito. E fez isso de forma muito mais fácil, muito mais rápido, utilizando o teorema de Thevenin. O difícil no Thevenin, pessoal, muitas vezes é chegar no circuito equivalente de forma correta, tá bom? Mas uma vez estabelecido o circuito correto, fica bem mais fácil análises futuras, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos agora um circuito formado por uma fonte de corrente de 24 amperes. E nós queremos saber qual é a corrente que flui por este circuito aqui, ó, por este resistor de 22. Nós vamos buscar nesse circuito qual é o equivalente de Thevenin. Primeiro, eu vou estabelecer qual é o meu ponto de análise. Já que o meu ponto de análise é o resistor de 22 ohms, eu vou simplesmente remover esse resistor do circuito. Retiro esse resistor. Bom, então minha pergunta é, qual é o circuito equivalente de Thevenin entre os pontos A e B? Como nós temos aqui agora uma fonte de corrente, aplicando conhecimentos passados que nós já temos, lembre-se dessa aula, tá bom? Nós vamos ter que retirar a fonte de corrente. Pronto. Ao conectar um ohmímetro, ou seja, um multímetro na escala de resistência, qual é a resistência lida? Ora, muito fácil. Se você observar, esses dois resistores aqui estão em série, correto? Lembre-se que esse ponto aqui é exatamente o mesmo desse. Então, entre os pontos A e B, existe apenas um resistor de 8 ohms, ok? Então, você, nesse momento, acabou de descobrir qual é a resistência de Thevenin.
Agora eu quero saber qual é a tensão de Thevenin, ok? Vou restabelecer a minha fonte e a pergunta é: qual é a tensão entre os pontos A e B? Ora, se você observar, aqui está aberto. Se aqui está aberto, não tem corrente nenhuma vindo para cá. Se não tem corrente, sobre ele não há tensão elétrica. Pessoal, se vocês observarem, essa fonte de corrente está fornecendo 24 amperes. E essa corrente, ao chegar nesse nó, ela não se divide. Por quê? Porque, como nós já vimos e estamos observando, nenhuma corrente flui através do resistor R2. Significa dizer, então, que toda essa corrente atravessou o resistor de 5 ohms. Então, a tensão entre os pontos A e B é exatamente a tensão sobre esse resistor, ok? Como nós já sabemos o valor da corrente e o valor do resistor, nós sabemos facilmente, nós descobrimos facilmente o valor da tensão entre os pontos A e B, tá bom? Dá 24 vezes 5, que dá 120 volts. Então, com essa análise, nós já descobrimos qual é a resistência de Thevenin e qual é a tensão de Thevenin, ok? Então agora nós já temos o circuito equivalente de Thevenin, tá bom? Então, pessoal, se eu tenho aqui um resistor de 22 ohms, eu trago esse resistor para o circuito equivalente de Thevenin e facilmente calculo qual é a corrente que atravessa esse resistor. É a tensão da fonte dividido pela resistência. Como nós temos duas em série aqui, 22 mais 8, 30. Pessoal, é bom observar que quando você aplica o teorema de Thevenin, você descobre, por exemplo, aqui, eu descobri a corrente entre os pontos A e B. Então, quando você devolve para o circuito original, é bom você observar a configuração que não é a mesma para o circuito de Thevenin. Observe aqui. Quando você reinseriu esse resistor de 22 ohms, você sabe que por ele atravessa uma corrente de 4 amperes. Então, nesse nó, 4 amperes vão fluir entre os pontos A e B, né? Ou seja, através do resistor de 22, que logicamente vão atravessar também o resistor de 3 ohms. Porém, 20 amperes vão atravessar agora o resistor de 5 ohms. Então é bom ficar com isso em mente, né? Que quando você descobre o que está acontecendo entre dois pontos, isso aí é válido apenas para aqueles pontos, né? Não é uma extensão para todo o circuito. É apenas uma forma de avaliar, é uma forma de simplificar o que está acontecendo naquele ponto, especificamente. Tá bom? Então você observa aqui nesse circuito que eu acabei de falar. Vamos dar um outro exemplo. Digamos que eu tenho agora um resistor de 52 ohms. Será que eu vou ter que calcular tudo de novo agora? Não. Eu já tenho o circuito equivalente de Thevenin para os pontos A e B. Então eu só preciso pegar esse resistor e aplicar o equivalente de Thevenin. E aqui fica bem mais simples calcular qual é a corrente que flui através desse resistor de 52 ohms, que está entre os pontos A e B. Calculando isso aí, bem simples, 120 dividido por 60, porque é 52 mais 8, dá 2 amperes. Então agora você sabe que entre os pontos A e B flui uma corrente de 2 amperes. Se a fonte de corrente está fornecendo 24 e 2 amperes fluíram nessa direção, significa que 22 amperes fluíram sobre o resistor R1. Fica aí a observação e vamos para o nosso próximo caso. Bom, pessoal, nós temos agora a famosa ponte de Wheatstone, né? Um circuito muito utilizado na eletrônica, e nós vamos analisar essa ponte de Wheatstone pelo teorema de Thevenin. A ponte de Wheatstone é exatamente essa comunicação aqui. Então, o ponto de interesse para mim é exatamente esse resistor de 4 ohms.
o RL, resistor de carga. Então eu vou retirar esse resistor daí e descobrir qual é a corrente que flui sobre esse resistor. Detalhe, eu não sei se essa corrente flui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas eu vou já descobrir isso. Veja bem como é fácil. Primeiro passo, eu quero descobrir qual é a resistência de Thevenin entre os pontos A e B. Então, como eu tenho aqui uma fonte de tensão, eu vou retirar essa fonte de tensão e colocar um curto-circuito. Eu coloquei aqui o barramento A e o barramento B, só para que você observe uma coisa aqui. Conectado ao barramento A, eu tenho conectado a ele o resistor R1 e o resistor R3. Então, conectado no barramento A, eu tenho o R1 e o R3. E as outras extremidades, os outros terminais, estão jampeados, né, unidos no ground. Estão unidos no ground. Ok. A mesma coisa ocorre no terminal B. Então, no barramento B. Então, você observa aqui, ó, que no barramento B nós temos o R2 e o R4, né? E as outras extremidades estão jampeadas no ground, ok? Analisar esse barramento dessa forma aqui, pessoal, fica mais fácil. Então eu vou utilizar aqui esse esquema para a gente poder analisar. Observe agora que esses dois resistores aqui estão em paralelo, tá bom? E eu posso transformar isso aí no equivalente, tá bom? O equivalente dá 2 ohms. Agora nós temos também a mesma situação desse lado. Dois resistores, sendo um de 8 e um de 24, em paralelo. E eu posso tranquilamente transformar esses dois resistores em um só de 6. Observe que esse ponto é exatamente o mesmo desse, né? Vou colocar como se fosse um ponto só. E agora eu vou medir a resistência entre os pontos A e B. Ora, meu amigo, ficou muito fácil. Esses resistores estão em série, ok? E resistores em série a gente soma, a gente já sabe disso. Então, pessoal, nesse momento eu acabei de descobrir qual é a minha resistência equivalente de Thevenin para este circuito entre os pontos A e B. É uma resistência de 8 ohms. Agora eu preciso saber qual é a tensão de Thevenin. Ou seja, se eu pegar um multímetro e colocar na escala de tensão e conectar entre os pontos A e B, qual é a tensão que vai aparecer? Ora, meu amigo, isso também é muito fácil de calcular. Observe uma coisa, R1 e R3 formam um divisor de tensão. R2 com R4 forma um outro divisor de tensão. Então eu tenho aí dois divisores de tensão. Então o que eu vou fazer? Vou estabelecer aqui a minha ponta de prova de referência, né? A ponta de prova preta. Eu vou estabelecer, fixar ela aqui no ground e vou saber primeiramente qual é o meu potencial do ponto A, ou seja, qual é a minha tensão sobre o ponto A. Isso aí eu já sei fazer, é um divisor de tensão, ok? Então vou usar a regra que eu já conheço. Depois eu vou descobrir qual é a minha tensão de referência no ponto B. Lembre da nossa aula, tensão de referência, tá bom? Então, primeiro eu vou descobrir qual é a minha tensão de referência no ponto A, depois eu vou descobrir qual é a minha tensão de referência no ponto B. Se eu sei A e sei quem é B, eu sei calcular facilmente quem é A menos B, tá bom? Então vamos calcular primeiro qual é a minha tensão de referência no ponto A. Ora, a minha VA é igual a 36 volts, que é a tensão da fonte aplicada nas extremidades, né, do divisor de tensão, multiplicado pela resistência que dá para o ground, né, que é 6, 36 vezes 6, e divide pela soma dos dois resistores que formam o divisor de tensão, 3 mais 6, que vai dar 9. Correto? Fazendo essa conta dá 24 volts. Que beleza! Eu acabei de descobrir qual é o meu VA, ou seja, qual é o meu potencial em A
em referência ao ground. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo para descobrir qual é o meu potencial em B, tá bom? A minha VB. VB é igual a 36, porque a tensão entre os terminais desse divisor é exatamente a tensão da fonte, 36 volts, multiplicado pela resistência que dá para o ground, 24, dividido pela soma dos dois, 24 mais 8, vai dar 32. É isso? Fazendo essa conta dá 27 volts. Então, pessoal, eu acabei de descobrir quanto é que é o meu VA e quanto é o meu VB. E eu já de cara observo aqui, olha, que o meu potencial VB é maior do que o meu potencial VA. Então, o positivo aqui é desse lado aqui, ó. Significa o quê? Que a minha corrente vai fluir do positivo para o negativo, do potencial maior para o menor. Já sei que a minha corrente flui nessa direção, tá bom? Ok, ficou mais fácil agora. Bom, e se eu colocar o meu multímetro na escala de tensão e medir a tensão exatamente do jeito que está sendo feito aqui? Ora, se a minha referência, minha garra, minha ponta de prova negativa está em VB e a minha ponta de prova está no VA, esse multímetro vai medir VA menos VB, ou seja, 24 menos 27. 24 menos 27 dá menos 3. Então, vai aparecer exatamente uma tensão negativa. Mas não se preocupe, porque essa tensão negativa só está me dizendo que eu coloquei o meu multímetro, eu coloquei, vamos dizer assim, eu coloquei o negativo do meu multímetro onde o potencial é positivo e coloquei a minha ponta de prova positiva onde o potencial é negativo em relação ao outro. Ok? Então, bastava eu inverter as pontas de prova que eu descobriria facilmente a tensão aqui. Nós já sabemos qual é a tensão entre os pontos A e B, ou seja, nós acabamos de descobrir a tensão de Thevenin, ok? É de 3 volts. E uma observação é que ela flui, a corrente elétrica flui de B para A e não de A para B, como eu imaginei, tá bom? Então observe aqui que para essa ponte de Wheatstone, tá bom? Para esse ponto A e B aberto, para esse ponto aqui, nós temos esse equivalente de Thevenin, tá ok? Uma resistência de Thevenin de 8 ohms e uma tensão de Thevenin de 3 volts. Lembrando que a corrente vai fluir de B para A, tá bom? E essa tensão de Thevenin é a que nós acabamos de descobrir, de 3 volts. Bom, ficou muito mais fácil agora trabalhar com esse circuito, porque se eu colocar agora um resistor de 4 ohms no meio, aqui, é a mesma coisa que colocar ele bem aqui. Analisar a corrente desse resistor é muito mais fácil. 3 dividido por 12, né, porque 3 é a tensão e 12 é o valor dos dois resistores em série, 3 dividido por 12 dá 0,25. Ou seja, pessoal, 250 miliamperes. Então, devolvendo esse resistor de 4 ohms para o circuito original, você sabe agora que entre os pontos B e A vai fluir uma corrente de 0,25 amperes, ou 250 miliamperes, se você quiser chamar assim. Bom, pessoal, nós vamos agora analisar este circuito. Observe que é um circuito um pouco mais complexo, formado por uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, onde o meu ponto de interesse, meu ponto de observação é exatamente esse resistor de carga de 6K, 6.000 ohms, tá bom? Então eu retiro ele e estabeleço aqui a minha referência. Primeiro passo, eu vou retirar a fonte de corrente, porque é uma fonte de corrente, e vou curto-circuitar a fonte de tensão, porque é uma fonte de tensão. E o meu interesse agora é saber qual é a resistência de Thevenin. E se você observar, pessoal, esses dois resistores aqui, ó, através desse jumper que eu fiz, esses dois resistores eles estão em série, tá bom?
E essa associação em série fica em paralelo com esse outro aqui. Então, calculando a minha resistência de Thevenin nesse ponto, vai ser exatamente um resistor de 2 mais 4, 6K, em paralelo com o de 3K. 6 em paralelo com o de 3 dá um de 2, tá bom? Então, nós acabamos de descobrir qual é a resistência de Thevenin entre os pontos A e B. 2 quiloohms. Bom, observe que estão os valores em quiloohms. Então, olha, para esse circuito, nós acabamos de descobrir qual é a resistência de Thevenin. Agora eu vou descobrir qual é a tensão de Thevenin. Vou restabelecer as fontes, né, fonte de tensão e a fonte de corrente. E a questão é, se eu pegar agora um voltímetro e conectar entre os pontos A e B, qual é a tensão que esse voltímetro vai marcar? Pessoal, eu vou agora utilizar um conhecimento que eu adquiri numa aula passada. Veja essa aula aqui, tá bom? Observe que isso aqui nada mais é do que uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. E se você lembrar da nossa aula substituição de fontes, eu posso substituir uma fonte de corrente com um resistor em paralelo, eu posso substituir por uma fonte de tensão com um resistor em série. Lembra disso? Basta assistir essa aula aqui. Então eu vou retirar provisoriamente essa parte do circuito e vou colocar essa daqui, porque facilita a minha análise, tá bom? Lembre-se que a resistência permanece com o mesmo valor, porém, se aqui eu tenho uma corrente de 20 mA, qual é a tensão que eu vou ter aqui? Tensão é R vezes I. Então, é 3K vezes 20 mili, né? 3 vezes 20 dá 60. Então, dá 60 volts. Observe, pessoal, que esse K multiplicado com esse mili é 1, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o circuito equivalente a esse aqui, ó. Então, eu vou retirar esse circuito e no lugar dele eu vou colocar esse aqui. Por quê? Porque dessa forma fica mais fácil a minha análise. Lembre-se que eu quero saber quantos volts há entre os pontos A e B. Então vamos atrás dessa tensão agora. Se eu aplicar LTK nesse circuito aqui, eu vou obter uma corrente elétrica e vou logicamente obter as tensões, porque é exatamente do que se trata a LTK. Então observe aqui, ó. Vou circular neste circuito nessa direção e anotar todos os valores de tensão ao longo do percurso, tá bom? Aplicação direta de LTK. Então vou começar a partir desse ponto aqui, ó. Do menos para o mais da fonte de tensão, eu tive uma elevação de tensão, 24 volts. Tá aqui, já anotei aqui. Como a corrente está entrando nessa direção e saindo por essa, eu estou indo do potencial maior para o menor, ou seja, eu vou ter uma queda de tensão. Uma queda de tensão de quanto? De 4K vezes a corrente que passa por ela. Lembre-se que tensão é resistência vezes corrente, né? Eu não tenho aqui sobre esse resistor, eu não tenho o valor da tensão, mas eu consigo calcular facilmente pegando o valor que está aqui, 4.000, e multiplicando por essa corrente que vai passar por ele. Como eu também não tenho o valor de corrente, eu estou chamando ela de I1. Então, como é uma queda de tensão, é menos 4K I1. Ou seja, menos porque é uma queda de tensão, 4K é 4.000, que é o valor da resistência, e I1 é a corrente que está passando por ela. Então, esse é o valor da tensão, da queda de tensão. Nesse ponto aqui eu tenho outra queda de tensão, de 3K e 1. Então, menos 3K e 1. Menos 3K e 1. Agora eu cheguei numa fonte de tensão, onde eu estou na barra menor e vou passar para uma barra maior. Ou seja, estou saindo do negativo para o positivo. Estou elevando, subindo, do menos para o mais.
Então, mais 60 volts. Agora eu vou atravessar esse outro resistor, também ele é uma queda de tensão, menos 2K/1. Quando eu faço isso, eu chego exatamente no meu ponto de partida, igual a zero. Tranquilo? Apliquei LTK e agora eu vou somar esses K/1 aqui, ó, 4.001 menos 3.001 menos 2.001, tá bom? Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 com menos 2 dá menos 9. Menos 9K/1. Então, somando todos esses K/1 aqui, ó, eu tenho menos 9K/1. Somando esse número 24 mais 60, dá 84. Mais 84 igual a zero. Esse 84 passa para o outro lado negativo. Então, nós temos agora dois valores negativos. Eu multiplico por menos 1 em ambos os lados, ficam os dois positivos. E agora eu quero saber qual é o valor de I1, ou seja, da corrente que está fluindo nessa malha aqui. Então, muito simples agora. Pega o 84 e divide por 9K. Lembrando, mais uma vez, que 9K é 9.000. Então, eu descubro facilmente o valor da corrente aqui. 84 dividido por 9.000 dá exatamente 0,009333 amperes. Ou seja, pessoal, essa corrente aqui, pessoal, é exatamente a corrente que flui através desse circuito, dessa malha aqui fechada. Uma corrente de 9,333 miliamperes. Então está aqui essa corrente aqui, ó, 9,333 milésimos de ampere. Então eu já sei qual é a corrente que flui através desse circuito. Bom, pessoal, se você observar, essa corrente aqui, ela circula por essa malha. Então, se ela sai da fonte, ela volta para a fonte. Tranquilo? Agora observe uma coisa, eu quero saber qual é a tensão entre os pontos A e B. E observe que essa fonte de tensão, no circuito original, ela não existe. E esse resistor também não está nessa posição, porque eu coloquei isso aqui apenas para facilitar o cálculo dessa corrente. Então, retornando ao meu circuito original, que é esse aqui, bom, agora eu posso, com mais facilidade, encontrar qual é a tensão entre os pontos A e B. Por quê? Porque se eu tenho uma fonte de 20 miliamperes impulsionando corrente aqui para baixo, se desses 20 miliamperes apenas 9,333 fluíram pelo resistor de 2K, cadê o restante? 10,666. Ora, meu amigo, só pode ter ido para o outro lado, correto? E é exatamente o que acontece. Essa fonte de corrente impulsiona 20 miliamperes. 9,333 volta para essa fonte de 24. O restante é desviado para o outro lado, ok? E essa corrente ela vai atravessar agora esse resistor aqui, ó. Ou seja, quando ela atravessar, ela retorna para cá, para esse ponto, se junta com 9,33 e dá origem a 20, novamente. 10,66 mais 9,333 é exatamente 20 miliamperes. Bom, agora ficou fácil achar qual é a tensão entre os pontos A e B. Como eu já sei o valor dessa corrente que atravessa o resistor de 3K, basta eu pegar 3 kΩ, multiplicar por 10,666 miliamperes, que eu vou obter qual é a tensão sobre o resistor R3. E se você observar, o resistor R3 está exatamente conectado entre os pontos A e B. Ou seja, a minha tensão entre os pontos A e B é exatamente a mesma tensão sobre o resistor R3. Agora preste atenção no detalhe. Se a corrente está subindo aqui, significa que o positivo é desse lado. Ou seja, a corrente flui do positivo para o negativo no elemento receptor, né? Lembre isso aí lá das nossas primeiras aulas. Então, pessoal,
Se a corrente está fluindo nessa direção, qual é o valor que vai aparecer no multímetro? Se eu coloquei o meu positivo do multímetro no lado negativo do potencial, né? E coloquei o lado de referência aqui, ó, a minha ponta de prova de referência, eu coloquei no lado positivo. Então vai aparecer uma tensão negativa aqui, tá bom? De quanto? De 3 vezes 10,66. Multiplicando esses dois números, dá 32. Então nós temos aqui uma tensão de 32 volts negativo, apenas porque o meu potencial no ponto B é maior do que o meu potencial no ponto A. Ou seja, se eu pegasse o multímetro e invertesse o cabo, ele ia marcar a mesma coisa, com o sinal trocado. Então, pessoal, olha só. Nós acabamos de descobrir qual é o equivalente de Thevenin para esse circuito aqui. Um resistor de 2K e uma fonte de tensão de 32 volts. Lembrando, mais uma vez, que como o meu potencial no B é maior do que em A, a minha corrente vai fluir de B para A. Então, eu já orientei aqui, ó, de B para A. Tá bom? Então, se eu ponho um resistor de 6K entre os pontos A e B, agora ficou muito mais fácil de calcular. Basta trazer esse mesmo resistor para o equivalente do circuito entre os pontos A e B. E fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar o quê? 32 dividido por 8.000. 2K mais 6K. 2.000 mais 6.000 dá 8.000. Ou seja, pessoal, nós temos uma corrente de 4 miliamperes, ou 0,004 amperes. Tá bom? Então, agora você sabe fazer toda a análise desse circuito de forma mais fácil. Observe que entre os pontos B e A vai fluir uma corrente de 4 miliamperes. Vamos fazer uma análise desse circuito aqui. Ora, se nós sabemos que através dos pontos B e A flui uma corrente de 4 miliamperes, nós sabemos facilmente descobrir qual é a tensão elétrica entre os pontos A e B. Observe que eu já corrigi aqui, ó. Já coloquei a garra positiva, né, a ponta de prova positiva, no lado positivo desse ponto A e B. Então, pessoal, 6 vezes 4, 24 volts. Observe que a tensão entre os pontos A e B é exatamente a tensão da fonte, mas isso foi apenas uma coincidência de cálculo, tá bom? Não é uma regra. Pessoal, vamos observar aqui uma coisa. Se eu sei agora a tensão elétrica sobre o resistor RL, eu também sei, logicamente, a tensão sobre o resistor R3. É a mesma tensão de 24 volts. Por quê? Porque se você observar, esses resistores estão conectados no mesmo barramento, ou seja, eles estão em paralelo. Então, sobre eles tem exatamente a mesma tensão, correto? Então, se eu sei que esse resistor R3 está submetido a uma tensão de 24 volts e sei que o valor desse resistor é de 3K, eu calculo tranquilamente qual é a corrente que atravessa ele. 24 dividido por 3.000 dá 0,008, ou seja, 8 miliamperes. Significa o que, pessoal? Que essa fonte de corrente aqui, ó, que está fornecendo 20 miliamperes, forneceu desses 20, nessa direção, 12 miliamperes. 8 mais 4, 12. Tá bom? Esses 12 miliamperes se unem novamente nesse nó e 12 miliamperes chega nesse nó. Ora, meu amigo, observe uma coisa. Se esse nó, se por esse nó aqui, ó, flui aqui para a direita 12 miliamperes, esses 12 miliamperes se juntam novamente e são devolvidos para esse circuito aqui. Tranquilo? Quantos amperes essa fonte forneceu para que, ao se juntar com 12, deu origem exatamente a essa fonte de corrente aqui?
ao valor dessa fonte de corrente de 20? Só pode ter sido 8. E foi exatamente o que aconteceu. Então essa fonte de tensão está fornecendo 8 miliamperes. Esses 8 miliamperes se juntam, né, a esses 12 miliamperes e flui aqui, ó, dando origem à corrente da fonte de corrente, 20 miliamperes. Quando chega nesse nó, esses 12 miliamperes é desviado aqui para a direita e esses 8 miliamperes fornecidos por essa fonte de tensão retornam para ela. Então nós temos aqui uma malha onde há um fluxo de corrente de 8 miliamperes e nós temos aqui uma outra malha onde há um fluxo de corrente de 12 miliamperes. Então, pessoal, eu já sei tudo sobre esse circuito. Agora veja bem, se ao invés de colocar um resistor de 6K, eu tiro e ponho um resistor de 3K, o que acontece com esse circuito elétrico? Ora, veja como ficou mais fácil agora fazer a análise. Eu tenho o equivalente de Thevenin. Eu vou pegar esse resistor de 3K e colocar aqui, só para descobrir qual é a corrente que flui nesse circuito aqui, ó. 32 dividido por 5K dá 0,0064. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 6,4 miliamperes. Acabei de descobrir qual é a corrente que flui por esse resistor, ou seja, do ponto B ao ponto A. 6,4 miliamperes. Observe uma coisa. Como agora eu já sei a corrente que atravessa o resistor de carga, eu facilmente descubro qual é a tensão elétrica entre os pontos B e A. Basta eu pegar o valor dessa resistência e multiplicar pela corrente que passa por ele. 6,4 vezes 3 dá 19,2. Então eu acabei de descobrir que sobre o resistor RL tem 19,2 volts. Ora, essa tensão também está sobre esse resistor, porque eles estão em paralelo. Tranquilo. Então, sendo resistores iguais, submetidos à mesma tensão, logicamente, vai ter a mesma corrente elétrica, tá bom? Então, veja bem, essa fonte de corrente forneceu 20 miliamperes. Desses 20 miliamperes, 12,8 vieram para cá, né, que é a soma dessas duas correntes, 12,8. Essa corrente chega nesse nó, se divide, passa 6,4 sobre cada um desses resistores. Chega nesse ponto, essa corrente novamente se junta, se restabelece, 12,8. Quantos amperes essa fonte de tensão fornece que, ao se juntar nesse nó a essa corrente de 12,8, soma exatamente o valor da fonte de corrente? Olha, para completar aqui 20, só está faltando 7,2. Então veja bem, ó, esse 7,2 se junta ao 12,8, 20 miliamperes é impulsionado através dessa fonte de corrente, né, por ela. Nesse nó, esses 20 miliamperes novamente se divide, 12,8 para um lado, 7,2 para o outro. 7,2 atravessa essa resistência de 2K e fica nesse fluxo. Pessoal, e se eu tivesse de repente a curiosidade de conectar a minha garra de referência nesse ground e a minha ponta de prova positiva, vermelha aqui, nesse ponto, quantos volts você acha que apareceria aqui no display? Bom, então vamos lá, vamos calcular qual é a diferença de potencial do ground para esse ponto aqui VX, tá bom? Muito simples. Ground, elevação de potencial mais 24 volts, queda de potencial de 4K vezes 7,2 mili, porque eu já sei tanto o valor desse resistor, como também sei a corrente que passa por ele. Então, menos 4K vezes 7,2 mili. Aí eu chego no VX, igual a VX. 4 vezes 7,2 dá 28,8. 24 positivo menos 28,8, eu vou encontrar exatamente menos 4,8. Ou seja, se eu pegar esse ground e jogar para o outro lado, vai dar VX menos ground. Exatamente o que eu fiz, colocando a minha ponta de prova, a minha referência eu coloquei no ground e a minha ponta de prova vermelha eu coloquei no VX. Então é VX menos
menos ground. Aí dá uma tensão negativa. Bom, para resolver esse problema, bastava inverter a ponta de prova e estava tudo certo. Só para mostrar para vocês que a parte inferior dessa fonte aqui tem um potencial maior do que esse ponto aqui. A gente imagina que o positivo está desse lado, então isso aqui deve ser positivo. É ou não é? Porém, nós temos uma fonte de corrente aqui que muda um pouco a história. Então, o que acontece nesse circuito é que a tensão nesse ponto ela é uma tensão menor do que a tensão nesse ponto aqui. Bom, pessoal, então nós temos aqui uma análise completa do que está acontecendo com esse circuito quando nós temos entre os pontos A e B um resistor de 3K. E quando esse resistor é de 6K, nós temos esses valores. Quando o resistor é de 6K, sobre ele há 24 volts. E a fonte de tensão fornece 8 miliamperes. Correto? E agora, pessoal, quando é colocado um resistor de 3K, a tensão cai para 19,2 volts e essa fonte de tensão fornece apenas 7,2 miliamperes. Pessoal, vamos aqui para uma curiosidade agora. Vamos supor que eu tenho aqui o mesmo ponto Vx e o ground. Pego o meu multímetro, coloco aqui na escala de tensão e conecto entre os pontos Vx e ground. Observe que eu tenho aqui uma resistência agora de 6K. Então, para 6K, nós temos todas essas configurações de corrente elétrica. Qual é a tensão que vai aparecer aqui? Vai lá, dê uma pausa aí no vídeo e tente responder. Logicamente, se você tem nesse ponto aqui 24 volts e tem uma queda de tensão de menos 32, porque 4K vezes 8 mili, significa que nós temos aqui uma queda de tensão de 32 volts. 24 menos 32 dá menos 8. Tá bom? Lembre-se que esse menos é apenas porque esse potencial aqui, na verdade, ele é menor. Agora, pessoal, eu vou lançar um desafio. O que aconteceria se eu colocasse os pontos A e B em curto-circuito? Entenda um curto-circuito como uma resistência de 0 ohm. Bom, essa foi a nossa instrução sobre o teorema de Thevenin. Mas não acabou não, nós vamos ver agora uma forma experimental para encontrar o circuito equivalente de Thevenin. Teorema de Thevenin, procedimento experimental. Pessoal, nós temos aqui agora um circuito original. Eu quero estabelecer o equivalente de Thevenin entre os pontos A e B. Bom, pessoal, para descobrir a tensão de Thevenin é quase que imediato. Basta pegar um multímetro na escala de tensão e testar a tensão entre os pontos A e B do circuito. Você vai obter 3,5 volts. Só lembrando que se você não tiver uma fonte de corrente de 18 miliamperes, você pode substituir esse ponto aqui, por uma fonte de tensão de 9 volts, uma bateria de 9 volts, em série com um resistor de 500 ohms. Bom, pessoal, então, nesse momento nós já sabemos qual é a tensão de Thevenin. Aqui, medimos com o multímetro e obtivemos aqui a tensão de Thevenin. Agora eu quero saber qual é a resistência de Thevenin, de forma experimental. Então, para isso, eu vou colocar aqui um potenciômetro entre os pontos A e B, ou seja, eu vou colocar um trimpote, por exemplo, no valor de 500 ohms. Alterar o valor dessa resistência neste circuito original é a mesma coisa que girar este potenciômetro no equivalente de Thevenin. É ou não é? Agora observe, se eu já sei a tensão de Thevenin, eu facilmente descubro qual é a resistência, porque eu vou girar esse potenciômetro até eu obter uma medida cujo valor de tensão aqui no meu multímetro é a metade da tensão de Thevenin. Quando eu calibrar esse valor de 1,75 volts sobre os pontos A e B,
significa que eu já tenho a minha resistência de Thevenin. Veja bem, vamos só entender aqui a teoria. O que é que eu estou fazendo? Por que eu tenho que achar a metade desse valor no multímetro? Porque se eu tenho a metade do valor, significa que esses dois resistores são iguais. Ou seja, eu dividi essa tensão ao meio. Eu estou no meu circuito original, com o potenciômetro instalado. Quando eu encontrar neste circuito original 1,75, que é a metade da tensão de Thevenin, tá bom? Eu simplesmente desconecto o meu potenciômetro do circuito, retiro ele, boto o meu multímetro na escala de resistência e vejo que resistência ele está marcando nesses terminais. E essa resistência tem que ser exatamente a resistência de Thevenin que foi calculada no início, né? Então é assim que a gente descobre de forma experimental qual é a resistência de Thevenin. Mais na frente, no próximo teorema, nós vamos descobrir a importância de saber isso. Para você que já tem a bancada HSB, pode tranquilamente simular este procedimento experimental na bancada. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa instrução sobre o teorema de Thevenin. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Já estou esperando um like, já estou esperando os comentários e, principalmente, você que chegou até aqui, se inscreva no canal. Tá bom? Isso aí fortifica o nosso canal.